Veja o que acontece com o seu organismo se você consumir apenas 2 castanhas do Pará todos os dias. E calma, que precisa ser no horário estratégico. Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet a respeito de alimentação e nutrição. E eu sei que isso tem trazido para as pessoas cada vez mais confusão e insegurança em relação ao que elas podem comer e ao que elas não podem comer. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, a minha plataforma de assinatura, onde você tem acesso aos melhores conteúdos que irão te direcionar para que você entenda qual é a melhor alimentação que funciona para você. Dessa forma, você também vai entender como funciona o seu corpo e como você pode cuidar melhor dele. No Potencialize, você também recebe uma dieta calculada, treinos para fazer em casa ou fazer na academia, protocolos exclusivos para você cuidar da sua tireoide, do seu intestino, do seu fígado e também técnicas baseadas na neurociência para mudar o seu comportamento alimentar. Além disso, claro, você também tem acesso a um clube de receitas, suporte com especialistas e uma comunidade de mulheres que estão todas com o mesmo objetivo: emagrecer de forma saudável, aumentar a autoestima e cuidar do corpo. É só você clicar no link da descrição desse vídeo e entrar hoje para o Potencialize. E agora, voltando ao assunto desse vídeo, por que consumir 2 castanhas do Pará ou castanha do Brasil? Eu falo castanha do Pará porque é muito mais conhecido atualmente esse nome, mas na verdade a nomenclatura certa é castanha do Brasil. A castanha do Pará ou castanha do Brasil, ela é rica principalmente em selênio, um mineral importantíssimo no nosso organismo, principalmente porque ele desempenha um papel no nosso sistema antioxidante, que é a nossa proteção. Importantíssimo, por exemplo, contra os radicais livres. Tudo aquilo que estressa nosso corpo, que pode trazer dano para o nosso corpo, trazer dano para as nossas células, trazer danos para o nosso DNA, que são os radicais livres, que são produzidos diariamente. É normal nosso corpo produzir radicais livres, porque o fato de viver é um estresse para o nosso corpo. Mas o dano acontece no nosso organismo e pode trazer prejuízos quando esse estresse oxidativo, ou seja, essa grande produção de radicais livres, ela é muito maior do que a capacidade do nosso corpo de lidar, ou seja, de combater e neutralizar esses radicais livres que podem trazer dano para o nosso corpo. E quando isso acontece? Quando você não tem uma alimentação principalmente rica em antioxidantes e uma alimentação também rica em nutrientes que irão favorecer, irão melhorar também todo o nosso suporte antioxidante, que é o caso do selênio. Principalmente, gente, porque o selênio ele é um cofator importantíssimo para a produção de uma enzima chamada glutationa peroxidase, que é simplesmente o rei dos antioxidantes no nosso corpo. E essa poderosa enzima, ela ajuda principalmente a reduzir o estresse oxidativo, essa produção excessiva de radicais livres, ajuda também a proteger o nosso corpo contra os danos, né? Tanto nas células quanto no DNA. E a verdade é que esse estresse oxidativo ele é tão prejudicial para a nossa saúde porque quando em excesso no nosso corpo por um tempo prolongado e o nosso corpo não conseguindo lidar com ele, acaba que a pessoa tem o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como por exemplo algumas doenças cardiovasculares, câncer e também algumas doenças neurodegenerativas. Exatamente por isso, consumo adequado, principalmente do selênio, é importantíssimo para toda a nossa saúde. Vai muito além do que você imagina. E a verdade é que nós podemos utilizar a alimentação ao nosso favor. Nós não precisamos utilizar sempre ou recorrer sempre às cápsulas. Eu sei que na maioria, em muitos casos, na verdade, é necessário o uso de suplementação, mas eu também sei que muitas pessoas não têm o poder aquisitivo de ficar comprando cápsulas e cada vez mais cápsulas. Afinal, também, gente, nós precisamos entender que o alimento ele nunca vai ter aquele nutriente de forma isolada. Ele sempre vem com vários outros compostos importantes para a nossa saúde.
Uma castanha do Pará, por exemplo, ela não tem somente o selênio. Apesar de conter uma grande quantidade de selênio, tem outros antioxidantes, é uma fonte importante de gordura monoinsaturada, poliinsaturada, que é importante para o nosso corpo. Também é uma boa fonte de fibra que ajuda no nosso intestino. Então, em um único alimento, nós podemos usufruir de muitos benefícios, o que não acontece em uma cápsula de forma isolada. Tá? Claro, eu sou a favor de suplementação, não sou contra a suplementação, mas eu sou muito mais a favor da alimentação, porque eu conheço, já tratei pacientes também, pessoas que, por exemplo, a alimentação era péssima, a alimentação não tinha nutrientes, era aquela alimentação básica, daquela cor mais amarelada que eu sempre falo para vocês, aquela alimentação baseada só em pão, macarrão, arroz, um peitinho de frango ali, não tinha vegetais, não tinha legumes, não tinha cores. E isso é importante, tá? Não tô julgando esse tipo de alimentação, eu sei que às vezes é o que a pessoa tem para comer, mas na maioria das vezes é apenas falta de conhecimento em uma área ou não, nesse caso não era, nesse caso era preferência mesmo. A pessoa só gostava desse tipo de alimento e tomava inúmeras cápsulas, muitas cápsulas e fórmulas e na verdade a saúde não ia tão bem. Quando muda a alimentação, ela vê uma grande diferença, porque quando nós mudamos a alimentação, nós mudamos o seu intestino. Quando mudamos principalmente o seu intestino, gente, você absorve melhor os nutrientes. Não adianta você se encher de cápsulas se você não tem um intestino saudável, principalmente para absorver esses nutrientes. Não vai adiantar nada e, na verdade, você pode estar sobrecarregando o seu fígado com tantos suplementos que você não sabe para que serve ou simplesmente a dosagem certa e você vai tomando tudo aí que as pessoas estão indicando. Então é muito importante você dar uma atenção maior à alimentação primeiro e depois você utilizar suplementação, como o próprio nome já diz, suplementar algo que talvez você não esteja conseguindo adquirir através da alimentação. Aí sim, pode ser interessante, tá bom? E sim, é interessante, mas suplementos específicos, de acordo com as suas necessidades individuais. Mas foque sempre na alimentação, porque a alimentação, ela não vai errar. Ela vai cuidar da base da sua saúde, que é principalmente o seu intestino, que acaba afetando todo o resto e até mesmo a sua suplementação para você conseguir absorver bem esses nutrientes. Então, consumir 2 castanhas do Pará ao dia, você já consegue usufruir de toda a quantidade de selênio que o seu corpo precisa no dia. Então, olha só como que apenas 2 castanhas do Pará. Eu sei que em alguns lugares ela acaba sendo um pouco mais cara para algumas pessoas, mas é apenas 2 ao dia. Não é para virar petisco igual algumas pessoas utilizam, ficar petiscando castanha o dia todo, comendo muita castanha, porque aí não. Aí você vai acabar excedendo a quantidade calórica, isso não é interessante. Todo excesso, até mesmo dos alimentos saudáveis, é ruim para a nossa saúde. Precisamos aprender a consumir tudo com moderação. Então, 2 castanhas de Pará no dia e principalmente de manhã, antes do seu café da manhã, é estratégico, porque além da castanha do Pará ser uma fonte importante de selênio, que como eu já falei para vocês, ela trabalha em todo o nosso sistema antioxidante, ajuda demais no nosso sistema imunológico e aí ela também vai ser interessantíssima porque ela vai agir como uma proteção cardiovascular, porque o grande problema hoje em dia, né, do risco cardiovascular é esse aumento do LDL nas artérias e principalmente com uma alimentação oxidativa, que pode trazer danos ali para a parede dos vasos, pode, na verdade, oxidar aquele LDL e esse é o problema, um LDL oxidado que pode entupir ali as veias. Quando você tem uma alimentação rica em antioxidantes, lembra que eu falei para vocês, o nosso corpo vai conseguir lidar com esse estresse. Antioxidante, o próprio nome já diz, é antioxidação. Então, vai evitar a oxidação do LDL. Então, é importantíssimo também e atua como uma proteção cardiovascular. Mas o grande fator mesmo de você consumir essas 2 castanhas do Pará logo pela manhã é principalmente pensando na saúde da sua tireoide. Você utilizar a castanha do Pará nos primeiros momentos do seu dia já ajuda a oferecer os nutrientes necessários para a sua tireoide trabalhar ao longo do dia. E a nossa tireoide, ela
precisa do selênio. Essa é a verdade. Ela é a que mais usufrui e utiliza o selênio no seu metabolismo. Então, por isso que precisamos da quantidade certa. Porque se a gente não oferece a quantidade certa de nutrientes para o nosso organismo, alguns órgãos que vão necessitar muito daquele nutriente vão utilizar e não vai sobrar para outros. É aí onde as pessoas elas não têm uma alimentação mesmo que nutre o corpo delas. E alguns órgãos vão capengando ali porque não tem nutriente. Sem nutriente, as reações químicas não acontecem como elas deveriam acontecer. Por isso que precisamos olhar para os alimentos muito além do que somente calorias. Ou seja, precisamos dos nutrientes que eles têm a nos oferecer. E o selênio ele é importante na saúde da nossa tireoide porque ele participa principalmente da conversão do T4 em T3, que é realmente a forma ativa ali dos hormônios que nós mais utilizamos. Então não adianta somente a produção de T4, precisa da produção de T3, precisa dessa conversão, né, de T4 em T3, que é a forma ativa. Mas essa conversão só acontece com os nutrientes certos e em um ambiente certo. Ou seja, essa conversão também acontece muito no nosso intestino. Então, se você não está com o intestino saudável, o seu corpo não tem a conversão correta de T4 em T3. Então, não vai adiantar você somente ficar tomando cápsulas e mais cápsulas. Você vai precisar cuidar da sua alimentação para cuidar do seu intestino. Tá vendo como não adianta somente pensarmos em um único ponto quando falamos sobre saúde, falamos sobre o nosso corpo? Tá tudo interligado. Não tem como você só pensar na tireoide de forma isolada, sendo que ela depende do intestino, depende do fígado, ela depende de todo o nosso organismo funcionando bem. Então, todo o nosso corpo está interligado. Por isso que a alimentação ela desempenha um papel muito mais importante do que somente pensarmos nas cápsulas. Além disso, você utilizar também a castanha do Pará pela manhã é estratégico porque você pode utilizar ela antes do seu café da manhã. Então, você já vai estar consumindo uma boa quantidade de gorduras e de fibras. Se você for consumir algum carboidrato no seu café da manhã, só o fato de você ter consumido essa castanha ali antes já vai ajudar principalmente a evitar um pico na sua glicemia, porque o seu corpo vai estar digerindo a gordura, a fibra. Então, quando vier um carboidrato depois, ele não vai ser absorvido de uma forma tão rápida, por causa da gordura que tem na castanha do Pará, que ajuda demais, principalmente a reduzir esses picos na sua glicemia, o que é muito importante para a sua saúde e para a sua saciedade ao longo do dia. Claro que isso se você consumir a quantidade adequada de carboidratos no seu café da manhã. Se for consumir muito, um pedação de bolo com pão, aí 2 castanhas do Pará não vão dar conta do recado. Outro ponto importante também é que a castanha do Pará ajuda também, né, já que ela é rica em selênio, e o selênio atua também como um fator importantíssimo, prevenindo o envelhecimento precoce, já que ele protege as nossas células desse dano, desse estresse. Então, ela atua assim como um fator anti-envelhecimento. Além disso, ajuda também a recuperação muscular, já que ajuda em todo esse suporte antioxidante no nosso corpo e até mesmo na destoxificação aí pelo nosso fígado dos metais pesados. Então ele é importantíssimo. O selênio vai atuar em várias vias bioquímicas e reações metabólicas importantes no nosso corpo. Então se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que eu consegui te convencer de consumir 2 castanhas do Pará ao dia, tá bom? Importante consumir apenas 2, não exceder muito a sua dose, para você evitar também consumir muito mais calorias do que você precisa no seu dia e acabar engordando. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu vou lançar. E também não se esqueça de enviar esse vídeo para alguma amiga, algum amigo que você sabe que vai ser ajudado através deste conteúdo. Finalizamos por aqui e eu te espero no Potencialize. O link está na descrição desse vídeo.